Milionário surpreende mendiga negra com milagre durante dança em cadeira de rodas. No coração pulsante de São Paulo, onde arranha-céus se erguem como sentinelas de riqueza, um milionário solitário chamava a atenção. Miguel, com seu paletó de grife e olhar distante, atravessava sua mansão luxuosa. Obras de arte brilhavam nas paredes, mas seus olhos não encontravam mais beleza. Todo aquele luxo, todas aquelas festas, tudo parecia um eco vazio. Era como se os risos e sussurros de sua vida fossem apenas ruídos distantes, e não tocavam sua alma. Essa noite, uma gala beneficente prometia desviar seu tédio. O mural de convidados era um desfile de opulência. VIPs de todos os cantos, todos com suas máscaras de felicidade. Miguel estava ali mais por obrigação do que por vontade. Ele se acomodou em uma mesa, olhando em volta até que algo inusitado chamou sua atenção. Sofia, uma mulher negra, isso era claro, mas ela não se parecia com o que a sociedade esperava de alguém em sua posição. Em uma cadeira de rodas, ela ocupava um espaço não planejado. Mesmo entre a elite prateada, ela tinha um brilho único. Os braços dela moviam-se ao ritmo de uma música desconhecida, enquanto seu corpo dançava. Músicos haviam parado para observá-la, e os murmúrios de admiração eram abafados pela suave melodia. Miguel sentiu um nó no estômago. Como poderia alguém em tal situação irradiar tanta energia? Ele não sabia, mas era uma faísca de vida que incendiou sua monotonia. Sem pensar, levantou-se, atravessou o salão e, com um gesto inesperado, estendeu a mão para Sofia. O que aconteceu a seguir foi pura mágica e risos. Todos pararam. A conexão entre eles, mesmo que por um instante, foi palpável. Sofia sorriu e, apesar de sua deficiência, elevou-se em sua cadeira. Miguel girou-a suavemente como se reinasse sobre o espaço. Ela tinha uma habilidade impressionante de trazer alegria aos outros. E enquanto dançavam, Sofia começou a compartilhar sua história. Mas as palavras dela estavam repletas de segredos e risadas que escondiam cicatrizes ao mesmo tempo profundas e dolorosas. Ela era uma artista que tinha iluminado palcos, mas a vida a havia enfiado em um canto escuro, longe da glória. Os risos começaram a diminuir e um silêncio pesado caiu sobre eles. A luz e a alegria da dança deram lugar às sombras. Sofia falava de sonhos despedaçados e batalhas travadas na escuridão, e Miguel, agora imerso na realidade dela, sentia seu peito apertar. O mundo de privilégios que ele conhecia não parecia tão grandioso diante da força dela. De repente, enquanto a música desacelerava, Miguel recebeu uma notificação em seu telefone. Uma mensagem anônima. Ele leu as palavras com frio na espinha. Eu sei o que você ainda não sabe sobre Sofia. Seu coração disparou. O passado dela, ainda desconhecido para ele, poderia não só mudar a dinâmica entre os dois, mas também abrir uma porta para a verdadeira compreensão da vida. Miguel olhou para Sofia, que ainda sorria, mas em seus olhos havia uma profundidade de histórias não contadas. O que mais poderia surgir daquela noite mágica que se tornara um emaranhado de segredos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel olhou para Sofia, seus olhos brilhando com uma alegria recém-descoberta, mas o sorriso dela começou a desaparecer lentamente. Algo estava mudando no ar. Um calafrio sorveu a energia da sala.
A música diminuía e o murmúrio da multidão se tornava mais intenso, cheio de sussurros preocupados. Então um grito cortou-a. Noite. Agudo e desesperado, um homem, aparentemente um segurança da festa, aparece na entrada. Ele estava ofegante, corpo tenso. Todos pararam. Alguém chamou a polícia! Precisamos de ajuda! As rodas da cadeira de rodas de Sofia pararam instantaneamente. Miguel sentiu o coração disparar, uma sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. O que aconteceu? Perguntou ele, sua voz um pouco mais baixa, quase um sussurro. Um assalto no estacionamento. O carro de uma das convidadas está sendo levado. O homem balançava a cabeça, seu rosto pálido. Ela estava dentro. A tensão cresceu. Os convidados murmuravam, as expressões mudando rapidamente de curiosidade para preocupação. Miguel olhou para Sofia, que agora parecia tensa e assustada. Ele queria dizer algo, confortá-la, mas seu olhar se prendeu na multidão que começava a se agitar. O segurança, tentando restaurar a ordem, pediu que todos permanecessem onde estavam, mas a multidão, já em pânico, começou a se espalhar como água borbulhante e fervendo. Miguel começou a perceber que a situação estava fugindo do controle. Então Sofia, ainda em sua cadeira, puxou Miguel pelo braço, seus olhos cheios de determinação. Eu preciso de você, vamos lá. Sem hesitar, ela virou a cadeira e começou a avançar em direção à saída, enquanto o caos se espalhava. Como se fosse mágica, Miguel acompanhou seu movimento, sem saber exatamente por que estava fazendo aquilo. Seu coração pulsava rapidamente. Algo dentro dele ecoava com a urgência daquela situação. Mas, à medida que se aproximavam da porta, a porta do salão se abriu e uma pessoa surgiu na entrada. Caroline. Ela era uma influente socialite e ex-namorada de Miguel. Com ela, uma expressão de choque misturado à raiva. O que está acontecendo? Gritou ela, e Miguel ficou paralisado ao vê-la. A última coisa que esperava era encontrá-la ali. Temos que ajudar, disse Sofia, tentando passar ao lado de Caroline. Mas Caroline a bloqueou com um gesto rápido, seu olhar se tornando frio e calculista. O que você está fazendo aqui? Ela olhava para Sofia com desprezo. O olhar de Sofia respondeu com força. Apenas tentando salvar pessoas, como você deveria fazer. E naquele momento, a mensagem que Miguel havia recebido no celular se tornou ecoante em sua mente. O que ele ainda não sabia sobre Sofia? Ele olhou para Caroline, uma verdade surgindo na mente dele. Ela não é só uma mendiga, Caroline. Sofia tem uma história. A vida não é só murcho e glamour. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. E então, a atmosfera explodiu. Caroline gritou. Você conhece essa mulher? Ela é uma fraude. Os murmúrios das pessoas na sala voltaram com mais força, transformando o ar em um campo de batalha. As palavras dela cortaram como uma faca. O pânico que havia surgido anteriormente agora se transformava em julgamento. Sofia, sentada em sua cadeira, parecia enfrentar um furacão. Os olhares de reprovação, a dúvida no ar. O que você está falando? Alguém gritou. Ela não é digna de estar aqui. Miguel olhou para Sofia, suas mãos tremendo, e um nó se formou em sua garganta. A verdade tinha voltado como um eco. A mensagem no celular, as dúvidas, as histórias não contadas. Qual era a verdadeira história de Sofia? O que ele havia perdido ao ignorar? Seu passado. As luzes da festa pareciam mais brilhantes, mas a sombra da incerteza agora encobria tudo. Miguel respirou fundo, sentindo que seu mundo havia se encolhido, e a sala se tornava um campo de batalha de emoções cruas. O que aconteceria a seguir? Quais segredos se revelariam? O que realmente unia ou separava aqueles dois mundos? Nesse momento, todos estavam encurralados entre a verdade e a mentira, e nada parecia como antes. Miguel olhou para Sofia. Seu olhar agora entrelaçado com a pressão do instante. O caos se intensificava, e os rostos ao redor se tornavam borrões de dúvida e medo. A palavra fraude
ecoava nas paredes glamorosas da gala, como um veneno que se espalhava. O julgamento pairava pesado no ar, mas a adrenalina que corria nas veias de Miguel começou a cortar. A névoa de confusão. "Calem-se!" Miguel gritou, sua voz rasgando a atmosfera tensa. Ele queria proteger Sofia, mas não sabia como. As pessoas o encaravam, misturando surpresa e reprovação. "Saiam todos do caminho!" Ele só conseguia pensar em Sofia, ela que irradiava vida entre a escuridão daquela sala opressiva. Então, de repente, tudo estremeceu. Um disparo. O barulho, surdo e penetrante, cortou a festa e fez o coração de todos pararem por um segundo. O grito de alguém, agudo e desesperado, se uniu ao som aterrorizante. Os convidados começaram a correr, gritos e lágrimas se misturando em um só coro de pânico. Miguel virou-se instantaneamente. O que estava acontecendo? Quando a poeira da confusão começou a se dissipar, ele viu um homem encapuzado, com um revólver na mão, passando pela porta. O ladrão. A cena parecia tirada de um filme de ação, mas era real. Os rostos estavam pálidos, e a multidão se aglomerava em busca de abrigo. "Fique calma, Sofia." Miguel se virou para ela, mas encontrou seu olhar fixo no homem. O assaltante parou, seu olhar varrendo a multidão até se prender na figura de Sofia. O caos diminuiu brevemente enquanto os olhos de ambos se encontravam. "Você!" o ladrão gritou, sua voz rouca. "Você é a razão de eu estar aqui." Um frio percorreu a espinha de Miguel. O que isso significava? "Vá embora! O que você quer?" A determinação na voz de Sofia era palpável, mas a dor em seu olhar mostrava fragilidade. Era como se uma onda de arrependimento a envolvesse. Miguel se movia sem pensar, tentando cobrir Sofia, protegê-la. "Ela precisa pagar." "O que você fez com minha vida?" O homem se adiantou, e algo nas palavras dele cortou Miguel como uma faca. O ladrão estava falido, parecendo inseguro, mas havia uma ferocidade em sua força. A multidão se dispersava, a tensão pairando no ar como uma tempestade, prestes a desabar. Miguel olhou para Sofia e uma ideia horrenda começou a tomar forma. Qual era a conexão entre eles? O que ele não sabia? Antes que pudesse agir, o ladrão disparou novamente, em direção ao teto, fazendo os candelabros tremerem. "Não se aproxime dela!" Miguel respondeu, o medo pulsando dentro dele. Mas Sofia, com uma força que um momento atrás não parecia possível, gritou: "Esperem! Ele tem razão! Eu sou a razão de tudo isso!" E as palavras dela atravessaram o ar como uma punhalada. "Como? Assim?" Miguel questionou, seu mundo desmoronando. Ele sentiu um torpor. A verdade começava a surgir como um fantasma do passado devorando a realidade. Os murmúrios se tornaram ecos de assombração enquanto todos na sala escutavam. O ladrão havia se tornado o centro das atenções. Mas Sofia agora revelava uma história que Miguel nunca poderia imaginar. O que mais ela escondia? Que segredos ainda estavam por vir? O silêncio se instalou novamente. E os olhares de reprovação foram substituídos por confusão. O ladrão parecia hesitar, mas havia uma determinação, um desejo de vingança. No fundo, Miguel soube que aquela não era só uma noite de gala, mas o início de uma tempestade emocional. O que Sofia realmente tinha feito? E como isso estava conectado àquele homem em pé, com a arma carregada, exigindo respostas? Nesse campo de batalha de verdades e mentiras, o que aconteceria a seguir? A vida de Miguel e a de Sofia nunca mais seriam as mesmas, e o que os unia ou separava agora era um abismo de segredos prestes a ser revelado. Miguel olhou para Sofia, seu olhar agora entrelaçado com a pressão do instante. O caos se intensificava e os rostos ao redor se tornavam borrões de dúvida e medo. A palavra fraude ecoava nas paredes glamorosas da gala, como um veneno que se espalhava. O julgamento pairava pesado no ar, mas a adrenalina que corria nas veias de Miguel começou a cortar a névoa de confusão. "Calem-se!" Miguel gritou, sua voz rasgando a atmosfera tensa. Ele queria proteger Sofia, mas não sabia como. As pessoas o encaravam, misturando surpresa e reprovação. "Saiam todos do caminho!"
Ele só conseguia pensar em Sofia. Ela que irradiava vida entre a escuridão daquela sala opressiva. Então, de repente, tudo estremeceu. Um disparo. O barulho, surdo e penetrante, cortou a festa e fez o coração de todos pararem por um segundo. O grito de alguém, agudo e desesperado, se uniu ao som aterrorizante. Os convidados começaram a correr, gritos e lágrimas se misturando em um só coro de pânico. Miguel virou-se instantaneamente. O que estava acontecendo? Quando a poeira da confusão começou a se dissipar, ele viu um homem encapuzado, com um revólver na mão, passando pela porta. O ladrão. A cena parecia tirada de um filme de ação, mas era real. Os rostos estavam pálidos, e a multidão se aglomerava em busca de abrigo. Fique calma, Sofia. Miguel se virou para ela, mas encontrou seu olhar fixo no homem. O assaltante parou, seu olhar varrendo a multidão até se prender na figura de Sofia. O caos diminuiu brevemente enquanto os olhos de ambos se encontravam. Você! O ladrão gritou, sua voz rouca. Você é a razão de eu estar aqui. Um frio percorreu a espinha de Miguel. O que isso significava? Vá embora! O que você quer? A determinação na voz de Sofia era palpável, mas a dor em seu olhar mostrava fragilidade. Era como se uma onda de arrependimento a envolvesse. Miguel se movia sem pensar, tentando cobrir Sofia, protegê-la. Ela precisa pagar. O que você fez com a minha vida? O homem se adiantou, e algo nas palavras dele cortou Miguel como uma faca. O ladrão estava falido, parecendo inseguro, mas havia uma ferocidade em sua força. A multidão se dispersava, a tensão pairando no ar como uma tempestade prestes a desabar. Miguel olhou para Sofia, e uma ideia horrenda começou a tomar forma. Qual era a conexão entre eles? O que ele não sabia? Antes que pudesse agir, o ladrão disparou novamente, em direção ao teto, fazendo os candelabros tremerem. Não se aproxime dela, Miguel respondeu, o medo pulsando dentro dele. Mas Sofia, com uma força que um momento atrás não parecia possível, gritou: Esperem! Ele tem razão! Eu sou a razão de tudo isso! E as palavras dela atravessaram o ar como uma punhalada. Como assim? Miguel questionou, seu mundo desmoronando. Sentiu um torpor. A verdade começava a surgir como um fantasma do passado, devorando a realidade. Você não sabe quem eu sou! O ladrão gritou, quase em desespero. Eu era o seu amigo, Sofia. O amigo que você abandonou quando mais precisava de você. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor. As pessoas pararam, olhando de um para o outro. Os rostos agora uma mistura de choque e confusão. Miguel piscou, não conseguindo processar o que acabara de ouvir. O ladrão, amigo de Sofia? Que quer dizer com isso? Miguel perguntou, seu coração acelerando. Sofia estava com lágrimas nos olhos. Eu não queria, eu não sabia que você estava aqui, que você ficaria assim. Você me deixou para trás, Sofia. Eu não consegui me recuperar, o homem disse, a voz tremendo de emoção. E agora você vive nesta mentira. Você se transformou na estrela do show, e eu sou um nada. O peso de suas palavras deixou Miguel sem palavras. A conexão que ninguém sabia, a reviravolta que todos esperavam, desabou como um castelo de cartas. A verdade é que você não é só uma artista, você é também a causa da minha derrocada. O ladrão quase sussurrou, envolto em dor. Miguel olhou para Sofia e um nó se formou em seu estômago. Ele começou a entender o fardo que ela carregava, a realidade que ela tentava esconder. E enquanto as revelações pesavam como um granito sobre eles, a multidão continuava a gritar e a correr, sem saber que estavam sendo testemunhas de algo que mudaria suas vidas para sempre. O que mais estava escondido sob a superfície? Miguel sentiu que tudo estava prestes a desmoronar, e as pessoas ao redor, antes tão elegantes e cheias de vida, agora se tornavam sombras de uma verdade não contada. Precisamos que você conte a verdade, Sofia. Não pode ficar calada, Miguel disse,
a urgência crescendo em sua voz. Mas Sofia apenas olhou para ele, com um olhar que misturava dor e resignação. O que ela realmente iria escolher? E qual seria o resultado dessa escolha? Nesse emaranhado de segredos e revelações, a única certeza era a incerteza da noite, que ainda prometia muito mais. Miguel olhou para Sofia. Seu olhar agora entrelaçado com a pressão do instante. O caos se intensificava, e os rostos ao redor se tornavam borrões de dúvida e medo. A palavra fraude ecoava nas paredes glamorosas da gala, como um veneno que se espalhava. O julgamento pairava pesado no ar, mas a adrenalina que corria nas veias de Miguel começou a cortar a névoa de confusão. "Calem-se!" Miguel gritou, sua voz rasgando a atmosfera tensa. Ele queria proteger Sofia, mas não sabia como. As pessoas o encaravam, misturando surpresa e reprovação. "Saiam todos do caminho!" Ele só conseguia pensar em Sofia, ela que irradiava vida entre a escuridão daquela sala opressiva. Então, de repente, tudo estremeceu. Um disparo. O barulho, surdo e penetrante, cortou a festa e fez o coração de todos pararem por um segundo. O grito de alguém, agudo e desesperado, se uniu ao som aterrorizante. Os convidados começaram a correr, gritos e lágrimas se misturando em um só coro de pânico. Miguel virou-se instantaneamente. O que estava acontecendo? Quando a poeira da confusão começou a se dissipar, ele viu um homem encapuzado, com um revólver na mão, passando pela porta. O ladrão. A cena parecia tirada de um filme de ação, mas era real. Os rostos estavam pálidos, e a multidão se aglomerava em busca de abrigo. "Fique calma, Sofia." Miguel se virou para ela, mas encontrou seu olhar fixo no homem. O assaltante parou, seu olhar varrendo a multidão até se prender na figura de Sofia. O caos diminuiu brevemente enquanto os olhos de ambos se encontravam. "Você!" o ladrão gritou, sua voz rouca. "Você é a razão de eu estar aqui." Um frio percorreu a espinha de Miguel. O que isso significava? "Vá embora. O que você quer?" A determinação na voz de Sofia era palpável, mas a dor em seu olhar mostrava fragilidade. Era como se uma onda de arrependimento a envolvesse. Miguel se movia sem pensar, tentando cobrir Sofia, protegê-la. "Ela precisa pagar. O que você fez?" "Com a minha vida." O homem se adiantou, e algo nas palavras dele cortou Miguel como uma faca. O ladrão estava falido, parecendo inseguro, mas havia uma ferocidade em sua força. A multidão se dispersava, a tensão pairando no ar como uma tempestade prestes a desabar. Miguel olhou para Sofia, e uma ideia horrenda começou a tomar forma. Qual era a conexão entre eles? O que ele não sabia? Antes que pudesse agir, o ladrão disparou novamente, em direção ao teto, fazendo os candelabros tremerem. "Não se aproxime dela," Miguel respondeu, o medo pulsando dentro dele. Mas Sofia, com uma força que um momento atrás não parecia possível, gritou: "Esperem! Ele tem razão. Eu sou a razão de tudo isso." E as palavras dela atravessaram o ar como uma punhalada. "Como assim?" Miguel questionou. "Seu mundo desmoronando." Ele sentiu um torpor. A verdade começava a surgir como um fantasma do passado, devorando a realidade. "Você não sabe quem eu sou!" O ladrão gritou, quase em desespero. "Eu era seu amigo, Sofia. O amigo que você abandonou quando mais precisava de você." O silêncio na sala se tornou ensurdecedor. As pessoas pararam, olhando de um para o outro. Os rostos agora uma mistura de choque e confusão. Miguel piscou, não conseguindo processar o que acabara de ouvir. O ladrão, amigo de Sofia. "O que você quer dizer com isso?" Miguel perguntou, seu coração acelerando. Sofia estava com lágrimas nos olhos. Eu não sabia que você estava aqui, que você ficaria assim. Você me deixou para trás, Sofia. Eu não consegui me recuperar." O homem disse, a voz tremendo de emoção. "E agora você vive nesta mentira. Você se transformou na estrela do show e eu sou nada." O peso de suas palavras deixou Miguel sem palavras. A conexão que ninguém sabia, a reviravolta que todos esperavam, desabou como um castelo de cartas. "Precisamos que você conte a verdade, Sofia. Não pode ficar calada." Miguel disse,
a urgência crescendo em sua voz. Mas Sofia apenas olhou para ele com um olhar que misturava dor e resignação. O que ela realmente iria escolher? E qual seria o resultado dessa escolha? Então, como se tivesse trancado abaixo de incertezas, Sofia falou em um sussurro. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Essas palavras reverberaram, cada sílaba pesada como um fardo. Eu sou irmã do homem que está aqui querendo me matar. O ar foi cortado e um silêncio profundo envolveu a sala como um cobertor. Um irmão? O ladrão? Miguel sentiu um gelo percorrer sua espinha. A conexão estava muito mais próxima do que qualquer um poderia imaginar. E você me abandonou para viver essa vida. Você poderia ter me ajudado a encontrar um novo caminho, mas preferiu ser famosa do que me fazer companhia nas sombras. Os olhos do ladrão se encheram de lágrimas, uma mistura de raiva e perda. Todos olhavam em choque, as bocas abertas em descrença. O ladrão e Sofia, numa história fraturada de traição e abandono. A noite tinha tomado um rumo sombrio. Miguel olhou para Sofia, seu coração partido pela revelação, perguntando-se o que mais estava escondido. E tudo o que poderia ter feito sentido agora parecia uma teia de mentiras entrelaçadas. Mas antes que pudesse formular uma resposta, o homem se virou, seu olhar fixo em Sofia. Agora você vai pagar pelo que fez. E novamente, o clima se tornava uma tempestade, à beira de algo ainda mais explosivo. A tensão no ar era palpável, e Miguel percebeu que aquela noite havia criado um abismo que poderia separá-los para sempre. O futuro deles estava na balança, e a única coisa que ele sabia era que tudo estava prestes a mudar. O que mais estava por vir? O que ainda não havia sido revelado? Miguel olhou para Sofia, seu coração batendo descontroladamente. O rosto do ladrão estava contorcido em dor, e as palavras de Sofia ecoavam como trovões na sua mente. Eu sou a razão de tudo isso. A tensão era palpável, o ar pesado, com segredos e desespero. O brilho da festa parecia ter sido apagado, deixando tudo em um crepúsculo de confusão. Você é uma mentirosa, o ladrão gritou, sua voz cortando o silêncio que se seguiu. Você me deixou para trás e usou nosso passado como escudo para essa vida de mentiras. Um tremor na sua mão segurava firme a arma, mas os olhos dele estavam marejados. Sofia, apoiada em sua cadeira, parecia pequena e vulnerável diante da tempestade de emoções. Miguel se adiantou. Não, você não pode fazer isso, não com ela. As palavras saltavam de seus lábios, mas ele se sentia impotente. Sofia não era apenas uma artista. A conexão entre eles, mais complicada do que jamais imaginou, agora se tornava uma bola de neve prestes a romper. Ela é a razão da minha miséria. Há muitas facetas para uma história, Miguel. Você acha que tudo que brilha é ouro? O olhar do ladrão se fixou em Sofia, como se ele controlasse a verdade. Ela era minha irmã, mas decidiu que era mais fácil esquecer quem ela realmente era. Um grito estremeceu o salão. Uma mulher, mais ao fundo, caiu ao chão. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr. Miguel desviou seu olhar por um momento. Sofia! Ele voltou a se concentrar nela, mas seu coração afundou. O que você escondeu de mim? Então, algo aconteceu. Um estalo. Um carro em alta velocidade atravessou o estacionamento. O que parecia uma festa de gala tornou-se um campo de batalha. O ladrão se virou rapidamente, a atenção desviada. Não! Ele gritou, mas era tarde demais. O carro colidiu com a entrada do prédio. O impacto ensurdecedor, e um cheiro de fumaça invadiu o ar. Miguel se sentiu paralisado. Ele olhou para Sofia, que tinha um brilho nos olhos, não de medo, mas de algo mais profundo. Se eu não estivesse aqui, ele teria tido uma chance, ela sussurrou, e seu olhar encontrou o de Miguel de uma maneira que ele nunca tinha visto. Era uma revelação, uma verdade oculta que estava prestes a explodir. Ele olhou novamente para o ladrão, que agora recuava, o olhar misto de confusão e receio.
Você sabe de onde veio essa miséria, Sofia? Você sabia de tudo e mesmo assim ficou calada. O ladrão estava se perdendo. Gritos misturados com a sirene ecoando ao longe tornavam tudo confuso. O mundo estava pegando fogo e Miguel ainda não compreendia. Era um jogo de mágoas, uma batalha de segredos que pairava no ar. Então, Miguel, tomado pela urgência da situação, deu um passo decisivo. Vou descobrir a verdade. Mas a verdade agora parecia mais distante do que nunca. Sofia, talvez mais forte do que aparentava, olhou fundo nos olhos dele. Você não sabe quem eu sou, Miguel. E nesse momento, as luzes começaram a piscar, como se o próprio universo estivesse tentando avisá-lo. A sala virou um caos. O ladrão estava hesitando. A arma balançando em sua mão. E o barulho lá fora se intensificava. E em meio ao pânico, Miguel teve uma visão, uma lembrança de Sofia, em pé, não na cadeira, mas diante de um grande palco, cercada por aplausos. Quem ela era realmente? A artista? A irmã perdida? Ou uma mulher que se escondeu? Do passado? Se virar as costas para meu passado, não vai mudar o que eu sou. E as palavras dela cortaram como um golpe. Miguel se sentiu tonto. O que realmente parecia estar em jogo não era apenas a vida de Sofia, mas todo o sentido da vida que ele havia construído na bolha de glamour. Foi então que ele sentiu uma conexão súbita, uma corrente elétrica entre eles. O que havia entre ele e Sofia não era apenas tristeza, era um chamado pela verdade. Qual é a verdade final? Miguel gritou, desesperado, lutando contra a maré de eventos. Mas Sofia não teve chance de responder. A porta foi arrombada e uma equipe paramédica invade a sala. A agitação aumentou, a arma ainda na mão do ladrão, os olhos de todos voltados para a incerteza. As revelações ainda estavam por vir, mas as consequências de tudo aquilo, tudo ecoava na mente de Miguel. Enquanto a intensidade alcançava seu ápice, ele se perguntava o que mais seria revelado nessa noite eletrizante. E quem realmente era Sofia, além de suas cicatrizes e segredos. Miguel olhou para Sofia, seu coração batendo descontroladamente. O rosto do ladrão estava contorcido em dor, e as palavras de Sofia ecoavam como trovões da sua mente. Eu sou a razão de tudo isso. A tensão era palpável, o ar pesado com segredos e desespero. O brilho da festa parecia ter sido apagado, deixando tudo em um crepúsculo de confusão. Você é uma mentirosa! O ladrão gritou, sua voz cortando o silêncio que se seguiu. Você me deixou para trás e usou nosso passado como escudo para essa vida. De mentiras! Um tremor na sua mão segurava firme a arma, mas os olhos dele estavam marejados. Sofia, apoiada em sua cadeira, parecia pequena e vulnerável diante da tempestade de emoções. Miguel se adiantou. Não, você não pode fazer isso! Não com ela! As palavras saltavam de seus lábios, mas ele se sentia impotente. Sofia não era apenas uma artista. A conexão entre eles, mais complicada do que jamais imaginou, agora se tornava uma bola de neve prestes a romper. Ela é a razão da minha miséria. Há muitas facetas para uma história, Miguel. Você acha que tudo que brilha é ouro. O olhar do ladrão se fixou em Sofia, como se ele controlasse a verdade. Ela era minha irmã, mas decidiu que era mais fácil esquecer quem ela realmente era. Um grito estremeceu o salão. Uma mulher, mais ao fundo, caiu ao chão. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a correr. Miguel desviou seu olhar por um momento. Sofia! Ele voltou a se concentrar nela, mas seu coração afundou. O que você escondeu de mim? Então, algo aconteceu. Um estalo. Um carro em alta velocidade atravessou o estacionamento. O que parecia uma festa de gala tornou-se um campo de batalha.
O ladrão se virou rapidamente, a atenção desviada. Não! Ele gritou, mas era tarde demais. O carro colidiu com a entrada do prédio. Um impacto ensurdecedor e um cheiro de fumaça invadiu o ar. Miguel se sentiu paralisado. Ele olhou para Sofia, que tinha um brilho nos olhos, não de medo, mas de algo mais profundo. Se eu não estivesse aqui, ele teria tido uma chance, ela sussurrou. E seu olhar encontrou o de Miguel de uma maneira que ele nunca tinha visto. Era uma revelação, uma verdade oculta que estava prestes a explodir. Ele olhou novamente para o ladrão, que agora recuava, o olhar misto de confusão e receio. Você sabe de onde veio essa miséria, Sofia? Você sabia de tudo e mesmo assim ficou calada. O ladrão estava se perdendo. Gritos misturados com a sirene ecoando ao longe tornavam tudo confuso. O mundo estava pegando fogo e Miguel ainda não compreendia. Era um jogo de mágoas, uma batalha de segredos que pairava no ar. Então, Miguel, tomado pela urgência da situação, deu um passo decisivo. Vou descobrir a verdade. Mas a verdade, agora, parecia mais distante do que nunca. Sofia, talvez mais forte do que aparentava, olhou fundo nos olhos dele. Você não sabe quem eu sou, Miguel. E nesse momento, as luzes começaram a piscar, como se o próprio universo estivesse tentando avisá-lo. A sala virou um caos. O ladrão estava hesitando, a arma balançando em sua mão. E o barulho lá fora se intensificava. E em meio ao pânico, Miguel teve uma visão. Uma lembrança de Sofia, em pé, não na cadeira, mas diante de um grande palco, cercada por aplausos. Quem ela era realmente? A artista, a irmã perdida ou uma mulher que se escondeu do passado? Se virar as costas para meu passado, não vai mudar o que eu sou. E as palavras dela cortaram como um golpe. Miguel se sentiu tonto. O que realmente parecia estar em jogo não era apenas a vida de Sofia, mas todo o sentido da vida, que ele havia construído na bolha de glamour. Foi então que ele sentiu uma conexão súbita, uma corrente elétrica entre eles. O que havia entre ele e Sofia não era apenas tristeza. Era um chamado pela verdade. Qual é a verdade final? Miguel gritou desesperado, lutando contra a maré de eventos. Mas Sofia não teve chance de responder. A porta foi arrombada e uma equipe paramédica invade a sala. A agitação aumentou, a arma ainda na mão do ladrão. Os olhos de todos voltados para a incerteza. As revelações ainda estavam por vir, mas as consequências de tudo aquilo. Tudo ecoava na mente de Miguel. Enquanto a intensidade alcançava seu ápice, ele se perguntava: o que mais seria revelado nessa noite eletrizante? E quem realmente era Sofia, além de suas cicatrizes e segredos? Então, de repente, tudo foi consumido por um novo ruído, um estrondo. A porta da frente, já danificada, estourou. Um homem emergiu, sua silhueta envolta em escuridão. As pessoas pararam, todas virando suas cabeças para ver quem era. O coração de Miguel começou a acelerar. Era alguém que ele conhecia. Miguel, gritou o recém-chegado. Você não pode confiar nela. O homem era Henrique, um amigo de infância de Miguel. A Sofia que você conhece é uma mentira, uma enganadora. Ela não é só irmã do ladrão. Ela é. A sala caiu em um silêncio profundo. O olhar de Miguel se congelou. O ar parecia ter desaparecido. O que Henrique ia dizer? Ela é a verdadeira responsável pela queda da nossa família. Uma onda de choque percorreu a sala. Olhar para Sofia e ver a verdade começando a se desdobrar diante dele fez Miguel paralisar. Ele se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que mais ele não sabia? E assim que tudo se desmoronou, Miguel, com o coração na boca, olhou para Sofia, em busca de respostas. Mas o que realmente estava acontecendo? O que mais seria revelado naquela noite? Miguel olhou para Sofia, seu coração batendo descontroladamente. O rosto do ladrão estava contorcido em dor, e as palavras de Henrique ecoavam como trovões na sua mente.
Ela é a verdadeira responsável pela queda da nossa família. O ar parecia ter desaparecido e a sala ficou em um silêncio mortal. Ninguém ousava respirar. O que você está dizendo? Miguel sussurrou, a incredulidade estampada em seu rosto. Como Sofia, tão cheia de vida e energia, poderia ter alguma conexão com aquele horror? As palavras do ladrão ainda giravam em sua mente, como uma tempestade em um mar revolto. De repente, Henrique avançou, apontando para Sofia com um dedo trêmulo. Ela está vivendo uma mentira, Miguel. A dívida que destruiu nossos pais, a dor que nossa família passou, tudo começou com ela. A intensidade de sua voz carregava uma certeza que fazia os presentes murcharem em choque. Ela sabia, sempre soube. E você só a vê como uma artista, um símbolo. Mas por trás do sorriso, ela está escondendo a verdade. Sofia se contraiu, seu olhar se distanciando. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele queria acreditar nela, mas o que Henrique disse parecia tão incisivo. O que mais ele não sabia? O ladrão, agora um coelho encurralado, hesitou, a arma em sua mão tremia. Você não sabe o que passou na minha vida por causa dela. Os olhos de Sofia estavam marejados, a dor refletida em seu olhar. Então, como se uma bomba tivesse estourado, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta de entrada explodiu em cacos de madeira e um grupo de homens armados entrou, uniformizados, com expressões frias. Fiquem no chão, é um assalto! Gritaram, suas vozes contundentes. A multidão se espalhou em pânico, os gritos ecoando pela sala. Miguel se virou, sua mente girando. O caos estava de volta. Ele puxou Sofia para mais perto, mas sua mente ainda estava em tumulto. Quem eram aqueles homens? O ladrão e sua conversa explosiva desapareceram em meio ao novo horror. No chão, agora, um dos homens ordenou, enquanto os convidados se jogavam no chão. Apavorados, Miguel e Sofia se agacharam, mas as palavras do ladrão ainda ecoavam em sua mente. O que estava acontecendo? Ele olhou para o ladrão, que agora também se tornara um refém, sua força desmoronada. Você não vai escapar novamente, Sofia, disse Henrique, seus olhos frios enquanto se jogava para o lado. Você precisa pagar. Você é responsável por isso tudo. Mas Sofia, com uma força inesperada, encarou Henrique e disse: Você está errado. Você tem que entender. Eu fiz o que fiz para proteger a nossa família. As palavras dela cortaram um silêncio tenso. Miguel sentiu um aperto no peito. O que ela queria dizer com aquilo? O ladrão, mesmo em sua desolação, parecia sacudido pela revelação. Antes que qualquer um pudesse se mover, um tiro foi disparado. Um silêncio breve. E então, o grito cortante de alguém ao chão. O caos irrompeu novamente. Miguel lançou um olhar a Sofia e seu coração parou. Não, não, não! Ele gritou, enquanto pessoas começavam a correr em pânico em todas as direções. Eles se inclinaram sobre o corpo caído. Era um homem que havia tentado escapar, um dos convidados. O sangue se espalhava pelo chão e o terror tomou conta da sala. Miguel estava paralisado, seu mundo desabando ao seu redor. Sofia começou a tremer. Miguel, não! Isso não era para acontecer. Sua voz estava cheia de desespero. O ladrão, agora alheio ao que gravitou em torno deles, estava apenas com raiva e confusão. Ele olhou para Sofia, e uma pequena faísca de compreensão surgiu em seus olhos. Você sempre foi egoísta, Sofia, grudou Henrique. E agora quanta vida você custou por causa de suas mentiras. As palavras cortaram como uma faca. O que realmente havia na vida de Sofia que ela se negou a compartilhar? O que mais existia naquela noite? Não era apenas um assalto, mas uma contrariedade direta, uma teia de segredos que agora pairava no ar. Miguel sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Ele não sabia o que acreditar. A verdade, que ele pensou que conhecia, revelava um caráter sombrio. Assim, no meio do clamor, um novo pensamento assolou sua mente.
Ele tinha que descobrir tudo, mesmo que isso significasse encarar a própria Sofia. O que mais ela estava escondendo? E qual era o papel do ladrão na história dela? Nesse clímax de tensão e caos, Miguel percebeu que esta noite poderia não se tratar apenas de salvar Sofia, mas de desvendar uma verdade mais sombria. Uma verdade que poderia destruir tudo o que existia entre eles. O que teria que acontecer a seguir? Miguel olhou para Sofia, seu coração batendo descontroladamente. O rosto do ladrão estava contorcido em dor, e as palavras de Henrique ecoavam como trovões na sua mente. Ela é a verdadeira responsável pela queda da nossa família. O ar parecia ter desaparecido, e a sala ficou em um silêncio mortal. Ninguém ousava respirar. O que você está dizendo? Miguel sussurrou, a incredulidade estampada em seu rosto. Como Sofia, tão cheia de vida e energia, poderia ter alguma conexão com aquele horror? As palavras do ladrão ainda giravam em sua mente, como uma tempestade em um mar revolto. De repente, Henrique avançou, apontando para Sofia com o dedo trêmulo. Ela está vivendo. Uma mentira, Miguel. A dívida que destruiu nossos pais, a dor que nossa família passou. Tudo começou com ela. A intensidade de sua voz carregava uma certeza que fazia os presentes murcharem em choque. Ela sabia, sempre soube. E você só a vê como uma artista, um símbolo. Mas por trás do sorriso, ela está escondendo a verdade. Sofia se contraiu, seu olhar se distanciando. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele queria acreditar nela, mas o que Henrique disse parecia tão incisivo. O ladrão, agora um coelho encurralado, hesitou. A arma em sua mão tremia. Você não sabe o que passou na minha vida por causa dela. Os olhos de Sofia estavam marejados, a dor refletida em seu olhar. Então, como se uma bomba tivesse estourado, um barulho ensurdecedor cortou. Ah! A porta de entrada explodiu em cacos de madeira e um grupo de homens armados entrou, uniformizados, com expressões frias. Fiquem no chão! É um assalto! Gritaram, suas vozes contundentes. A multidão se espalhou em pânico, os gritos ecoando pela sala. Miguel se virou, sua mente girando. O caos estava de volta. Ele puxou Sofia para mais perto, mas sua mente ainda estava em tumulto. Quem eram aqueles homens? O ladrão e sua conversa explosiva desapareceram em meio ao novo horror. No chão! Agora! Um dos homens ordenou, enquanto os convidados se jogavam no chão, apavorados. Miguel e Sofia se agacharam, mas as palavras do ladrão ainda ecoavam em sua mente. O que estava acontecendo? Ele olhou para o ladrão, que agora também se tornara um refém, sua força desmoronada. Você não vai escapar. Novamente, Sofia, disse Henrique, seus olhos frios, enquanto se jogava para o lado. Você precisa pagar. Você é a responsável por isso tudo. Mas Sofia, com uma força inesperada, encarou Henrique e disse: Você está errado. Você tem que entender, eu fiz o que fiz para proteger a nossa família. As palavras dela cortaram um silêncio tenso. Miguel sentiu um aperto no peito. O que ela queria dizer com aquilo? O ladrão, mesmo em sua desolação, parecia sacudido pela revelação. Antes que qualquer um pudesse se mover, um tiro foi disparado. Um silêncio breve, e então o grito cortante de alguém ao chão. O caos irrompeu novamente. Miguel lançou um olhar a Sofia e seu coração parou. Não, 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 ele gritou, enquanto pessoas começavam a correr em pânico em todas as direções. Ele se inclinou sobre o corpo caído. Era um homem que havia tentado escapar, um dos convidados. O sangue se espalhava pelo chão e o terror tomou conta da sala. Miguel estava paralisado, seu mundo desabando ao seu redor. Sofia começou a tremer. Miguel, não! Isso não era para acontecer! Sua voz estava cheia de desespero. O ladrão, agora alheio ao que gravitou em torno deles, estava apenas com raiva e confusão. Ele olhou para Sofia, e uma pequena faísca de compreensão surgiu em seus olhos.
Você sempre foi egoísta, Sofia, grudou Henrique. E agora quanta vida você custou por causa de suas mentiras? As palavras cortaram como uma faca. O que realmente havia na vida de Sofia que ela se negou a compartilhar? O que mais existia naquela noite não era apenas um assalto, mas uma contrariedade direta. Uma teia de segredos que agora pairava no ar. Miguel sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Ele não sabia o que acreditar. A verdade que ele pensou que conhecia revelava um caráter sombrio. Assim, no meio do clamor, um novo pensamento assolou sua mente. Ele tinha que descobrir tudo, mesmo que isso significasse encarar a própria Sofia. O que mais ela estava escondendo? E qual era o papel do ladrão na história dela? Então, de repente, tudo foi consumido por um novo ruído, um estrondo. A porta da frente, já danificada, estourou. Um homem emergiu, sua silhueta envolta em escuridão. As pessoas pararam, todas virando suas cabeças para ver quem era. O coração de Miguel começou a acelerar. Era alguém que ele conhecia. Miguel, gritou o recém-chegado. Você não pode confiar nela. O homem era Henrique, um amigo de infância de Miguel. A Sofia que você conhece é uma mentira, uma enganadora. Ela não é só irmã do ladrão. Ela é... As palavras pairavam no ar, ainda não ditas. O ladrão olhou para o novo agressor com determinação. Uma faísca de energia começando a se acender em sua mente. Você! É você! Você tá aqui! Sua voz, agora cheia de pavor, revelava um segredo maior ainda por trás do caos. E com aquele olhar de reconhecimento, a sala foi atingida por uma nova onda de revelações. Você é o verdadeiro responsável pelo que aconteceu. Não sou eu! O ladrão gritou, agora mais calmo, mas com uma intensidade que fez todos pararem. Os olhos de Miguel se arregalaram em choque. O que estava acontecendo? Um turbilhão de verdades e mentiras colidiam em sua mente. Em um movimento rápido, o homem começou a abaixar a arma, olhando para Miguel. Você precisa terminar com isso, Miguel. Você precisa descobrir a verdade. Você é o único que pode. E com aquele apelo desesperado, ele se virou para Sofia. Um olhar que parecia de amor e ódio ao mesmo tempo, como se a resposta que ele buscava estivesse ali, bem na frente dele. Miguel sabia que as consequências seriam devastadoras. Aquela noite não terminaria como qualquer gala. O que mais haveria de se revelar? A expectativa fazia seu coração disparar e uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Até onde a mentira poderia levar aqueles que estavam tão entrelaçados em um passado desconhecido? Miguel olhou para o ladrão, que agora hesitava, a arma tremendo em sua mão. A tensão na sala estava palpável, e todos pareciam estar em um estado de choque profundo. O passado de Sofia conturbado e as verdades não ditas pairavam como nuvens pesadas. O que começara como uma noite glamurosa agora estava prestes a se tornar um pesadelo. Eu não posso deixar que isso aconteça, gritou Miguel, seus olhos fixos em Sofia. Ele estava preso entre o desejo de protegê-la e a realidade desmoronando à sua frente. Sofia, conta a verdade. Precisamos sair daqui. Sofia hesitou, o olhar dela entre Henrique e o ladrão. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e a dor em seu coração parecia transbordar. Eu não era quem você pensava, Miguel. Eu não sabia que isso ia acabar assim. A sua voz tremia, quase como um sussurro, mas dentro dela havia uma determinação que fez Miguel engolir em seco. Você sempre foi a que se importava, o ladrão respondeu, a raiva mesclando-se com a tristeza. Você poderia ter me ajudado, mas preferiu viver essa vida de mentira. Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele respirou fundo e tomou uma decisão. Henrique, me ajude a tirar a Sofia daqui. Temos que descobrir a verdade juntos.
Precisamos responder ao que está acontecendo. Mas não assim. A equipe que havia invadido a festa continuava a insultar e ameaçar. O som de sirene se aproximando tornou a tensão ainda mais crua. Sofia, olhando para Miguel, viu o que ele estava tentando fazer. A luz de esperança em seus olhos parecia se acender. Você tem razão. Eu não posso mais fugir do meu passado. Miguel deu um passo à frente. Se nós dois formos sinceros, talvez possamos sair disso juntos. Não podemos deixar que eles decidam nosso destino. Ele fez um gesto encorajador para Sofia. E pela primeira vez naquela noite, ela sentiu que havia uma saída. Eu cometi muitos erros, Sofia disse, a voz agora mais firme. Mas nunca quis que isso terminasse em tragédia. Suas palavras ecoaram com uma gravidade que fez a sala se aquietar. O ladrão, percebendo a força dela, começou a se acalmar, mas sua dor ainda era evidente. Então, Miguel, imbuído de coragem, fez um movimento decisivo. Ele se virou para os homens armados e gritou: Basta! Todos nós somos vítimas aqui. Esta não é apenas uma mera festa. Isso é sobre vidas humanas. Seu olhar estava feroz e determinado. E nesse instante, um novo entendimento começou a surgir entre eles. Os homens armados hesitaram, alguns olhando entre si, confusos. Um deles, claramente abalada pela determinação de Miguel e a vulnerabilidade de Sofia, desviou o olhar e murmurou: Nós não queremos problemas. A tensão começou a esvanecer. Miguel percebeu que havia uma oportunidade. Se vocês nos deixarem sair, prometo que a verdade será contada. Ninguém precisa se ferir mais. A ideia de permitir que a verdade fosse a saída parecia ter um efeito dominó no grupo. Sofia, tomada pela coragem, levantou a cabeça. Eu nunca quis arruinar a vida de ninguém. Vamos reescrever essas histórias juntos, antes que o passado destrua nossos futuros. Enquanto os três olhares se encontravam, Miguel, Sofia e o ladrão, o peso do passado parecia começar a se dissipar. Miguel então se virou novamente para a plateia, que ainda estava atenta. Esta é uma nova chance. Vamos transformar essa dor em algo significativo. E como que respondendo a um chamado silencioso, as pessoas começaram a se recompor, unindo-se em murmúrios de apoio. A sala se tornava um espaço não de raiva, mas de compaixão e esperança. Miguel, sentindo a conexão se estreitar, tomou a mão de Sofia. Juntos, nós podemos enfrentar o que vier pela frente. O ladrão, agora claramente emocional, olhou fundo nos olhos de Sofia. Você é forte. Eu quero entender. A ideia de reconciliação pairou no ar como uma promissora nova manhã. E enquanto a situação ainda era volátil, um novo tipo de energia emergia da sala. Miguel percebeu que, mesmo entre as sombras, a luz poderia brilhar se estivessem dispostos a se abrir para a verdade. Com um novo entendimento, a festa se transformava não com um clímax de tragédia, mas com a chance de recomeçar. Então, antes que tudo acontecesse, Miguel se antecipou. Por favor, não se esqueçam de que isso é só o começo. Se inscrevam no canal agora. Vocês precisam ficar por dentro de todas as próximas histórias que estão por vir. E eu quero ver vocês esmagando o botão de like para alimentar o algoritmo e trazer mais conexão. Comentem aqui embaixo suas reações a esse desenrolar emocionante. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer essa história. Não saiam ainda. Essa é apenas uma das muitas jornadas que ainda aguardam. Clique na próxima história que está no final do vídeo. Continuem aqui e vamos juntos, porque ainda temos muito mais pela frente.